A situação da influenciadora Deolane Bezerra, que deixou a prisão depois da decisão da Justiça de Pernambuco, que a gente acompanhou ontem. A influenciadora deixou a colônia penal de Buíque, no agreste de Pernambuco, na tarde dessa terça-feira, depois da decisão do desembargador Eduardo Guilherme Maranhão, do Tribunal de Justiça do Estado, na noite de segunda-feira. Deolane saiu do local acompanhada dos advogados dela em um carro. Pessoas que estavam ali em frente ao local acompanharam a situação. No período todo que ela estava presa, a Deolane ficou numa sala reservada no presídio e a expectativa é que a mãe dela, Solange Bezerra, também deixe a colônia penal feminina do Recife ainda hoje pela tarde. O magistrado também mandou soltar outros investigados, como o CEO da Esportes, Davi Henrique Silva Filho, e estendeu também o pedido a outros investigados que estavam presos, como a mãe da Deolane, a Solange Bezerra, que estava desde 4 de setembro lá nesse presídio. Aí a gente retoma toda a história, né, gente? A Deolane está sendo investigada por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase 3 bilhões de reais. Ela que alega ser inocente. A decisão não contempla o caso do cantor Gustavo Lima, que a gente acompanhou também, que teve a prisão decretada ontem pela tarde, envolvendo também 2 foragidos que são contemplados nessa decisão que a gente está acompanhando aqui em torno da Deolane, que são o José André da Rocha Neto, que é o dono da casa de apostas Vai da Bet, e da esposa também dele, a Aisla Rocha. A história mais do que complicada e juntando aí 2 nomes conhecidos, misturando nessa operação importante em torno das casas de apostas. E agora a gente vendo a soltura, então, da Deolane, né, Josias? Não houve ainda condenação, né? E ela estava presa por conta de uma medida cautelar e está sendo liberada. Já tinha sido liberada uma vez, depois parece que não se comportou adequadamente, voltou para trás das grades. Agora, o que nós precisamos, nesse caso, Natália, é de uma investigação muito consequente, sólida, que nos permita interromper um ciclo de impunidade que tem beneficiado um certo tipo de personagem que se tornou muito convencional no Brasil. Por trás dessa definição, dessa fachada de influenciador, tem surgido as coisas mais esquisitas. Não é? Essa Deolane Bezerra, por exemplo, ela vende um estilo de vida. Né? Ela amealhou alguma coisa em torno de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e ela se fez vendendo um estilo de vida luxuoso, exposição de joias, roupas de grife, muitas festas, viagens, mansões. E ela diz que ganhou esse dinheiro todo apostando e ganhando. Né? Ela diz que se viciou em ganhar, como se o jogo tivesse essa possibilidade, né, de você jogar e sempre ganhar. E essa ilusão foi vendida a outras pessoas. E agora há essa investigação que envolve jogo ilegal, lavagem de dinheiro e a formação de uma organização criminosa. E aí vão se revelando os tentáculos dessa organização, né? E agora surgiu a ordem de prisão. Lá atrás, quando a operação eh, envolvendo essa jogatina ilegal foi deflagrada, quando a operação foi deflagrada, havia a apreensão de um avião que estava em nome de uma empresa do Gustavo Lima, o cantor sertanejo, né? E ele dizia: não, eu vendi esse avião, na verdade não é meu mais. A investigação foi sendo aprofundada e subitamente apareceu uma ordem de prisão contra o Gustavo Lima, né? A operação foi deflagrada no início de setembro, essa operação que envolve a Deolane e os personagens que gravitam em torno dela, foi deflagrada lá em 4 de setembro, no início do mês. E nesse dia, o Gustavo Lima estava dando uma festa eh, na ilha grega de Mykonos. Estava lá comemorando o seu aniversário num iate luxuosíssimo, né? E aí deflagrou-se a operação aqui no Brasil.
A operação, a investigação avançou. Agora veio a ordem de prisão contra o Gustavo Lima. Lá atrás, havia ordem de prisão contra outros dois personagens que estavam com o Gustavo Lima lá na festa. Então, agora, cada vez que o cerco se fecha em torno do Gustavo Lima, alguma autoridade da República sente a necessidade de se explicar. É o que está acontecendo agora com o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que lá estavam na festa do Gustavo Lima. O Ah, né, Caiado Josias? Quem viajou no avião diria? do. Não, Ed, quem diria que uma lista de convidados de festa ali, no caso envolvendo a lista de passageiros, levaria ao caso, então, nessa decretação da prisão, que aí vem esse detalhe Muito curioso, que impressionante, é né? de que o Nunes Marques, ministro do STF, estava nessa lista. Ele, então, queria essa festa de aniversário do Gustavo Lima na Grécia, envolvendo todo esse trajeto de avião, incluindo o casal, o Rocha Neto e a Aisla, que teriam, então, estão foragidos e teriam, então, participado, ido para a Europa, no caso, com o avião do Gustavo Lima. O Gustavo Lima, inclusive, foi incluído na lista de procurados dos aeroportos brasileiros, ou seja, ele pode ser preso ali diretamente, no caso de se apresentar. Na noite de ontem, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou as prisões, como a gente trazia aqui na notícia da Deolane, mas vem aí esse fato curioso, então, da presença de Nunes Marques no aniversário do Gustavo Lima. Revelaram aqui, inclusive, pelo UOL mesmo, que o Nunes Marques pegou carona no jato do empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, para a festa de Gustavo Lima na Grécia. Ele acabou não indo no avião do Gustavo Lima ali por um remanejamento. O ministro e o cantor e o empresário são amigos pessoais. O Nunes Marques falou aqui para a coluna da Letícia Casado nessa ocasião, e Nunes Marques disse que foi então ao aniversário de Gustavo Lima no ano passado, que conhece o Fernandinho OG, de quem ele pegou carona no avião há cerca de 10 anos. Essa carona toda foi organizada pelo sertanejo, porque ele fez uma comemoração em casa antes de viajar, e o evento demorou mais do que esperado, segundo Nunes Marques. O jato partiu de Brasília para a Grécia no dia 1º de setembro, configurando essa notícia aí que chocou um pouco, né, Josias?